certeza que vocês nunca ouviram dessa maneira. Amém? Atos 3. O Lucas e o Tiaguinho estavam combinando para vir pregar. O Tiaguinho ia pregar e o Lucas ia vir mancando. Falei, meu Deus do céu, onde esses meninos vão chegar? Eles falaram que ia fazer uma pregação expositiva. Tipo teatrinho, tá. Todos encontraram em Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos 3. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga me ache. Ajuda aí. Achou? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, e qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entram. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ou em algumas traduções está: levanta e anda, né? Amém? E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e... Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo porque a tua palavra foi lida e nós necessitamos ouvir a tua vontade. Deus, eu não quero falar de mim. Eu não quero que saia de mim, Pai, coisas que a sabedoria humana possa trazer ao teu povo. Mas eu quero, Pai, em nome de Yeshua, que o teu Espírito poderoso, o Espírito da verdade, o Consolador, use a minha boca agora para falar conforme a tua vontade. Porque eu não quero falar eu para convencer os homens. Eu quero falar para que o Senhor Espírito Santo convença os seus filhos. E que assim, Pai, o teu nome seja glorificado e honrado em meio a tudo isso, porque nós te damos honra. Nós estamos entrando numa plataforma de honra a ti. E não queremos, Senhor, que as estruturas que possam estar começando agora a ser alicerçadas, possam ser paradas ou derribadas por alguém que não tem a sabedoria que vem do céu. Mas eu entendo, Senhor, que nós estamos aqui prontos para ouvir e cumprir com a tua vontade. Que o seu nome seja honrado e glorificado. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra do Senhor fala sobre um homem que ele não destaca, ele não diz quantos anos esse homem era coxo. Fala que ele era de nascença, mas não fala quantos anos ele estava à porta do templo para pedir esmolas. Nós precisamos entrar num contexto hoje aqui e entender que nós muitas vezes vamos ao lugar certo com o propósito errado. Fala para o teu irmão: muitas vezes você foi ao lugar certo com o propósito errado. Esse é o tema da mensagem hoje. Nós temos propósitos na nossa vida e tem que ser cumprido de acordo com a vontade de Deus. Vamos trabalhar um pouquinho sobre aquela passagem de Saul, quando ele recebe uma ordem. Ele recebeu uma ordem de Samuel através de Deus,
né? Samuel ouviu a voz de Deus e falou: vá, destrua e mate tudo, sem exceção, animais, mulheres, crianças, homens, ninguém pode ficar. Era uma ordem de Deus para a vida do rei Saul. E o rei Saul chegou àquele lugar, e quando ele viu aqueles bois, quando ele viu aqueles cordeiros, aquelas cabras, ele falou: meu Deus, tudo animal de puro sangue, ótimo para levar em sacrifício ao Senhor. Foi esse o desejo dele. Aí ele, não bastando isso, ele ainda poupou a vida do rei. Ele desmotivou todo o entendimento espiritual que estava formado para que a sua vida continuasse diante do Senhor. E naquele momento, ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas aí ele levou para o propósito errado. Deus não precisa do teu sacrifício. Deus não precisa da tua oferta. Deus não precisa de nada disso. O que Deus quer é a tua obediência. E naquele mesmo versículo está escrito que melhor é obedecer do que sacrificar. E nós muitas vezes estamos sacrificando a Deus quando Ele não quer o teu sacrifício. Fala para o teu irmão, Ele não é o teu sacrifício que Ele quer. É a tua obediência. E a obediência já é um grande sacrifício. Porque ela tem que destronar. Fala para o teu irmão, ela vai destronar você, para que reine em você o Espírito de Deus. Você está entendendo? Nós precisamos compreender esse projeto e esse processo de Deus sobre a nossa vida. Porque muitas vezes nós não estamos entendendo o propósito. Aí vamos à igreja, a igreja é o lugar certo para vir? Não deixa de ser, porque aqui nós unimos a fé, preparamos, alimentamos algo para que a gente leve para fora aquilo que precisa ser levado. E nós não retemos a bênção de Deus. Por isso ele deu uma ordem: ide, portanto, ide e pregai o evangelho, ensinando e batizando todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que ele deixa claro para mim e para você? Porque é o único pedido que ele fez para mim e para você. Falou: ide e fazei discípulos de todas as nações. E nós estamos aprendendo isso aqui. O que é ser discípulo de Cristo? Não discípulo do pastor Marco Antônio, não discípulo do pastor Alex, não discípulo do teu irmão que você acha legal, ou da tua irmã que você acha que profetiza muito. Não é nada disso. Você não pode ser discípulo deles, porque a hora que Deus não quiser usar mais, Ele não vai usar. Porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 12, que Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer. Então, eu já vou te avisar, irmão, dom não leva para o céu. Fala isso para o teu irmão, que isso é pesado, hein? Mas nós devemos buscar com zelo os dons do Espírito. Para quê? Para que ele é usado, o dom de Deus? Para que a gente possa entender essa mensagem. Para que o dom de Deus é usado? Pergunta para o seu irmão aí. Responde para ele, você sabe? E aí? Você sabe a resposta? Para que você quer falar em línguas? Tá, e para que você quer profetizar? Para que você quer o dom de maravilhas? Para quê? Ué, peraí, nós estamos dentro de uma igreja, nós falamos da palavra de Deus. Para você entender que eu e você muitas vezes estamos no lugar certo, com o propósito
nós não sabemos o que fazemos. Por que eu quero o discernimento de espírito? Para que eu quero falar variedade de línguas ou traduções? Para que eu quero o dom da fé? Você sabe para que serve o dom? Fala para o teu irmão, hoje você vai aprender. Você sabe para que serve o dom? Para aperfeiçoar os santos. Quem é os santos da igreja? Quem é o santo? É para aperfeiçoamento dos santos. Então ele usa como ele quer, por isso ele não dá o dom dele a ninguém. Ninguém tem o dom da profecia eternamente, ninguém tem o dom da palavra eternamente, ninguém tem o dom de discernir espíritos eternamente, porque isso é de Deus. E outro dia me fizeram uma pergunta: alguém pode ser usado em todos os dons? Eu acho muito difícil. Só conheci um que fez isso. Como foi usado nos 5 ministérios. Porque também se confundem. Outra coisa, quais são os ministérios da igreja e quais são os dons de Deus? Alguém sabe a diferença? Não, né? Os 5 ministérios da igreja, abre aí. Vai, vocês vão abrir para vocês lerem os dois. Tá? Vai abrir em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7. E o outro vai abrir em Efésios capítulo 4, versículo 11. O pastor Alex pregou aqui quarta-feira sobre os 7 espíritos da igreja. Os 7 espíritos de Deus. Falou de todas as 7 igrejas lá do Oriente. Falou de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas como eu vou saber de tudo isso se eu não entendo nem qual é o dom? Para que serve o dom na minha vida? Quem abriu 1 Coríntios capítulo 12 a partir do verso 7? Lê aí para mim. Pode ler em voz alta. Amém? Quantos dons foram citados aí? Quantos? Gente do céu, vocês nem prestaram atenção? Foram citados 9 dons. Foram citados 9 dons aí. E todos nós queremos dom. E Deus fala para procurar com zelo todos os dons. Então, irmão, você tem que ter o dom. Fala para o teu irmão, você tem que buscar. Nós vamos fazer aqui uns cultos aqui de busca dos dons de Deus, amém? E você tem que buscar isso. Com zelo. Com sabedoria. Porque o Thales Roberto tem uma música que ele canta. E fala que muitos chegam a Deus e fala para ele: Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser. Ele fala muito, aí ele responde mesmo. O próprio Deus responde para ele. Que fala: realmente, muitos pedem isso para mim, mas depois eles me abandonam. Por quê? Porque nós recebemos alguma coisa e achamos que somos os donos da cocada preta. Achamos que agora ninguém mais fala comigo direito, que agora eu sou profeta. Agora eu recebi a unção. Você recebeu que unção? Primeiro que a pessoa que está valorizando mais a unção do que aquele que entrega a unção, ele já não recebeu de Deus. Aí nós não entendemos por que nós viemos da igreja. Viemos da igreja que é o lugar certo, com o propósito. Fala mais alto, com o propósito. E como mudar isso? A gente olha para a vida desse homem aqui, que diz que ele foi levado, ele nasceu coxo. Ele não andava, ele era colocado lá todos os dias. Ele era colocado à porta do templo chamada Formosa.
E ali ele ficava. Eu usei muito essa pregação com outra versão, para outra direção. Mas não, Deus está falando algo diferente para mim e para você hoje. Deus quer abrir a minha consciência e a tua consciência, para que a gente possa fazer aquilo que apraz o coração de Deus, aquilo que alegre o coração do Pai, aquilo que traga no coração do Pai a alegria de ver um povo que está se unindo em prol de uma grande obra, que é criar e fazer grandes discípulos. E nós vamos fazer isso. Mas nós temos que aprender primeiro, para depois fazermos. E outra, até o amor está fluindo, usa o teu amor. Faça. E aí nós vamos aprendendo o que Deus quer de mim e de você. Aquele homem era colocado todo dia lá. Ele estava na porta do lugar certo. Mas o seu propósito era... Porque o interesse dele, ele nem sabia. Talvez ele nem tinha essa consciência. E o templo era algo extremamente importante naquela época. Era o templo que foi construído por Salomão, foi destruído e depois foi reconstruído por Esdras. Com uma ordem de um rei que nem cristão era, que nem conhecia Deus. E foi chamado de ungido, que foi o rei Ciro. Foi chamado de ungido porque ele deixou uma carta, dizendo, e a carta dada pelo rei não podia ser revogada. Deus fez uma carta e entregou na tua mão, e ninguém vai poder revogar a carta que Deus te deu. Por isso que o propósito que Ele fez com a tua vida, você pode correr hoje, pode correr amanhã, pode fugir durante 10 anos, mas uma hora Ele vai te pegar. E quando Ele pegar, Ele vai falar, vem aqui filho, eu quero te usar. Eu quero te usar, eu vou fazer de você um vaso correto. Só que para isso é melhor a gente obedecer antes do que sacrificar, porque senão depois ele tem que quebrar o vaso inteiro. E quebrar o vaso inteiro para ser reconstruído, dói. Fala para o irmão, dói. E não dói pouco. Então é melhor nós entendermos agora e sermos obedientes, amém? Obediência ao Senhor é o que vai gerar na minha vida e na tua vida a esperança e a perspectiva de estarmos onde Ele quer que nós estejamos. Porque já imaginou você, eu vou voltar naquele texto que sempre, já pensou você cheio de dom aí, 9 dons, fala aí, quem gostaria de operar os 9 dons aqui? Aleluia, seria da hora, não seria? Pensou? Vai passando na rua, tá vendo lá o aleijado, fala, levanta e anda. Aleluia, Deus é bom, tá pensando o que, Satanás? Eu sou, né? Aí passa por outro lá, o cara tá faltando metade da perna. Aí ele olha, reconstrói a perna. Aí começa a aparecer aqueles barulhos de ossos quebrando, crescendo, e a coisa acontecendo, e o cara volta. Meu Deus, isso é milagre, operação de milagre. Aí você vai, Satanás, tá tirando, tá brincando com a favela. E isso vai, aí você passa e fala assim, estou vendo aquela pessoa está pobrezinha, não aguenta, não tem fé, não consegue, meu, vem cá, vou orar por você, receba o dom da fé. A pessoa sai orando, transporta monte, olha lá, aí Satanás, você não está aguentando não, eu não estou brincadeira, fez tudo isso de milagre, aí chega lá no céu, chega lá, já chega assim, né, abre ela que eu quero passar. Dá licença, Pedrão. Espera aí, Paulo. Espera aí que vocês eram só sombra, você era só o lenço, o avental. Eu sou o cara. Fiz as coisas. Chega lá para ele. Então, Jesus, olha eu aqui, ó. Fui o cara lá no teu lugar, hein? Eu tinha os 9 dons, exerci os 5 ministérios. Eu vou chegar no ministério já, tá? Tinha os 9 dons, exerci os 5 ministérios. Eu era o cara. Agora eu morri, estou aqui, eu vim receber o meu palácio. Aí Jesus vira para ele e fala assim, aparta-te de mim que eu não te conheço. Não, mas espera aí, em teu nome, eu realizei milagres, em teu nome, eu fiz sinais e prodígios, em teu nome eu fiz crescer perna.
E ele fala: aparta-te de mim que eu não te conheço. Nunca te conheci, filho do cão. Sabe por quê? Porque a gente estava dentro do lugar certo, buscando as coisas erradas. E Deus está falando hoje para mim e para você: você tem que buscar a coisa certa. Sabe qual é a primeira coisa certa que você tem que buscar? A presença de Deus sobre a tua vida. Essa é a primeira coisa. Senhor, eu preciso da tua presença. Não esqueçam qualquer outro tipo de coisas que vocês já ouviram. Se você não tiver a presença de Deus, você não consegue viver o que a palavra de Deus pode trazer. Porque você fala: mas o Espírito Santo está em mim. Será que está mesmo? Pergunta para o teu irmão: está mesmo? Você tem certeza disso? Você quer ver como a resposta é rápida? Sim ou não? Quem aqui obedece tudo que Deus manda? Então não é toda hora que o Espírito Santo está atuando aí, né? Se você não obedece sempre, não ele está sempre. E a palavra diz que é Ele quem nos conduz a isso. É Ele quem nos faz entender. Porque Ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16: não entendestes que é templo e morada do Espírito Santo de Deus? E ainda Ele diz: e aquele que destruir o meu templo, eu destruirei. Vixe, é pesado esse negócio. Pesado, pesado, pesado. Então não adianta chegar aqui e falar assim: eu sou o melhor cantor. Canto muito. Toco demais. Se não for para Deus, você não toca porcaria nenhuma. Se não for para Deus, você não canta nada. Agora, se é para Deus, eu prefiro ter a voz de taquara rachada, mas que vai chegar até o trono, do que aquela voz melodiosa, linda, que o diabo fica ali fora falando: lá, esse é dos meus. Está tirando. E é isso que ele faz quando você fala que vai adorar, viu? Ele manda os demônios dele tudo na porta da igreja e fica lá olhando, vê lá se vai adorar mesmo. Vê lá se é aqueles que... Aí chega na porta da igreja e ele fica olhando. A demoniada toda, né? Fica aquela geralzinha, aquela galerinha, sabe? Sabe? A geralzinha, né? Fica a geralzinha lá, aquele pouquinho, sabe? De demônio ali. Fica lá só olhando. Aí começa o cantor. Dá um C bemol aí, uma fé sustenida. Dá uma fé maior. Hoje eu estou assim. Aí ele começa a cantar aquela voz maravilhosa. E o diabo já olha para ele: ih, olha lá, meu primo está do lado dele. É assim, é assim. Não pensa você que é diferente, não. Porque quando ele vê de lá de fora, ele chega, ele entra dentro da igreja, viu? Aí ele fica dentro da igreja observando como é que vai ser esse negócio. Aí começa aquele louvor que o pessoal não está preocupado em louvar para a igreja. Eles estão preocupados: Senhor, ouve a minha oração, ouve a minha voz, ouve o meu clamor, ouve, Pai, a minha canção. Eu quero entregar a Ti, Senhor, porque a Ti toda a honra, toda a glória, mas não é da boca para fora, isso tem que partir de lá de dentro, do coração. E quando isso começa a acontecer, o diabo ele levanta e fala: aqui não dá. A presença de Deus aqui é muito grande, a presença de Deus é poderosa, aqui não dá, eu vou embora, vamos embora daqui, que aqui tem a presença do Deus vivo. Aleluia. E nós temos que entender isso, porque o culto começa daí também. Não é daqui para cá, é daí para cá também. É chegar nesse lugar e saber o que você veio fazer aqui. Você não veio aqui pedir esmola, você veio aqui ter a presença do Deus vivo. Aleluia! Essa é a presença que você precisa, que eu preciso. E quando nós nos esquecermos disso, esquecemos que Deus está conosco. Deus quer mudar a tua história. Fala aí pro teu irmão. Fala para ele, Ele quer mudar tudo. Ele quer desconstruir.
para reconstruir um verdadeiro adorador. Aquele que adora em... Tem só uma parte da igreja aqui? É aquele que adora em... E você é o quê? Qual é o lema da nossa igreja? Qual que é o lema da nossa igreja? Você não é ousado, não? Então fala aí, o que você é para Deus hoje? Eu sou aquele que o Senhor procura a Deus. Eu o adoro em espírito e em verdade. Está com medo? Não tenha medo de falar, porque é o Pai que está ouvindo a tua oração, é o Pai que está ouvindo o teu clamor, é o Pai que quer mudar a tua história, é o Pai que vai mudar a tua vida, é Ele que Ele quer fazer de você, aquele que vai ganhar e criar os discípulos de Cristo, é você. Aponta para o teu irmão, fala, é você. Então não tenha medo, você é aquele que Deus tem procurado em João 4, o que é? Aquele que... Não vou abrir não, você vai ter que falar. Você larga a mão de ser covarde. Fala pro teu irmão, covarde. Isso é covardia. Sabe o que é isso? É acomodação. Fala pro teu irmão sair da zona de conforto. Vai ter que se expor. Tem jeito. Fala, eu sou aquele que Deus procura e o adoro em espírito e em verdade. Você crê nisso? Então glorifica o nome do Senhor, aleluia. Esteja no lugar certo, com o propósito certo. Aqueles homens viraram para ele, olharam para aquele homem e acharam nele. Olha a importância de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Eles viram que aquele homem ficava ali todo dia pedindo esmola. Eu acredito que Pedro e João estavam Durango da Silva. Não tinha um centavo no bolso. Mas eles tinham o Espírito Santo. E a hora que eles olharam, quando eles olharam para aquele homem, eles fitaram olho no olho. Por isso, crente, olhe no olho dos irmãos, viu? Se você tinha alguma coisa que estava te impedindo de olhar nos olhos de alguém, você peça perdão para Deus, se redima do seu pecado, amém? E olhe nos olhos, porque os olhos são as janelas da alma. Então você vai olhar para essas pessoas ainda, como aquele homem olhou e enxergou nele uma possibilidade. Há uma possibilidade do milagre acontecer. Há uma possibilidade de um grande milagre acontecer na tua vida hoje. Há um grande propósito. Os 5 ministérios usados por Deus, está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim, que a uns Deus deu como apóstolos, outros Ele deu como profetas, a outros como evangelistas, a outros pastores e mestres. E todos são usados para o aperfeiçoamento dos santos. Você vai ser aperfeiçoado em Cristo. Yeshua está aqui, o Senhor Jesus. O nome dele verdadeiro é Yeshua. E ele está aqui. E ele vai fazer acontecer sobre a tua vida. Porque a palavra dele diz que aonde 2 ou mais se reunissem em teu nome, ali ele se faria presente. E você é uma congregação abençoada. Em nome do Senhor, eu quero te convidar agora a entender o propósito. Quando você vem, não para atrás das coisas naturais, porque Deus ele é tão sábio, ele é tão, o propósito dele é tão glorioso, que o livro de Mateus não foi escrito à toa, aquele capítulo 6.
Ele falou: se você buscar o meu reino e a minha justiça, não se preocupa, filho. Foi a mesma coisa com Obed-edom. Segundo Samuel capítulo 6, ele também disse ali: olha, vou deixar a arca na casa. Sabe por quê? Qualquer dia eu vou ministrar sobre a arca, o transporte da arca até a casa de Obed-edom, para vocês entenderem as coisas erradas que nós fazemos. As intenções são boas, mas os propósitos errados. E isso nós temos que compreender. E quando ficou na casa de Obed-edom, Obed-edom, que era da família ele era da linhagem do filisteu lá, do Golias. Você vê que coisa de louco. E essas coisas foram colocadas ali porque ele amava a Deus. A sua grande preocupação era adorar a Deus. O seu grande propósito era buscar a presença de Deus. E Deus não precisou de muita coisa. Ele apenas no transporte, no caminho, onde o coitado de Uzá morreu por causa da intolerância ou por causa da insensatez de Davi, Uzá morreu. Porque Deus fez o boi tropeçar. E quando a arca ia cair, o coitado de Uzá foi querer só parar, mas não podia tocar na arca, porque a arca era destinada a ser carregada pelos levitas e sacerdotes. E a presença de Deus ficou na casa de Obed-edom. E depois de 3 meses que saiu de lá, toda a prosperidade que pode se imaginar aconteceu na vida dele. Todos os tipos de prosperidade, todos os tipos: financeira, afetiva, saúde, organizacional, todos os tipos de prosperidade aconteceram ali, espiritual. E nós só olhamos para aquilo que nós podemos buscar do abençoador, mas não buscar o abençoador. Deus está falando hoje para você: mude a sua conduta, venha para o lugar certo, com o propósito certo. Eu não estou falando que essa é a igreja certa, não é isso. Mas quando você vai à casa de Deus, eu estou falando: vá com o propósito certo, aprender a gerar discípulos, a criar discípulos. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Os levitas, por favor. Aleluia. Fala para o teu irmão assim: agora eu quero adorar a Deus. Mais uma vez. Eu quero dizer para Ele que Ele é a minha vida. E que Ele atraia o meu coração também. Porque Ele é perfeito. E a sua perfeição em nossa vida vai nos marcar de uma maneira sobrenatural. Atrai meu coração, Senhor. Feche seus olhos um pouquinho. Se desligue agora da terra. Se desligue agora do homem. Nós temos obreiros atentos, pode ficar à vontade. Só se ligue no trono. E permita que o Senhor entre na sua vida. Que Ele venha gerar sobre você algo que você ainda não tinha sentido. Que Ele possa impactar a tua vida. E que você venha ao lugar certo. E cumprir o propósito correto.
daquele que é fiel. E nós vamos entender que a vida de Deus está sobre nós, porque Ele morreu a nossa vida. Aliás, Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E Ele tem grandes coisas para você. Ele tem grandes coisas para mim. Ele quer transformar o nosso ser. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o que? É o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Que a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. sem ti, Senhor. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença, declare, é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Diga. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. És tudo que eu preciso, Senhor. Atrai o meu coração, Jesus. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar.
Eu posso te tocar, Senhor. Atrai, diga para o Senhor. Declare a Ele. És tudo o que eu preciso. És tudo o que eu quero, sim. Atrair. Oh, Jesus. Eu posso te tocar. Eu posso te tocar, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. És tudo que eu quero, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Eu posso te tocar. Levante a sua mão e toque nele então assim. Eu posso te tocar, Senhor. Oh, eu posso te tocar. Eu vou te tocar. Eu vou abrir o meu coração. Eu posso te tocar. Yeah, yeah. Declare. Eu posso te tocar, Senhor. Oh, oh. Eu posso te tocar. Eu posso sim. Eu posso sim. Eu posso te tocar. Eu posso tocar o meu Deus, o meu Senhor. Eu posso te tocar. Yeah, yeah. Eu posso te tocar, Senhor. Eu posso te tocar. Aleluia. Eu posso. Eu posso. Eu venho ao lugar certo. Com o propósito, a minha vida não será mais a mesma. Porque eu quero esse Deus. Amém? Eu quero perguntar se alguém aqui nessa noite que ainda não tinha se decidido em vir ao lugar certo e cumprir o propósito que Deus quer. Se você ainda não disse sim para o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra dele diz que nós precisamos de testemunhas, e você quer fazer isso hoje, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, e hoje quer pedir perdão e falar: Senhor, eu quero voltar. Eu quero estar no seu propósito. Eu quero fazer a coisa certa. Se tem alguém nessa noite que quer dizer sim para Jesus ou voltar para Ele, levante a sua mão onde você está.